No coração do século XVIII, segredos, paixão e perigo se entrelaçam. Antes que a viagem comece, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Sua presença mantém viva esta história. Gostou do vídeo? Se inscreva, curta e compartilhe com quem gosta de aventura. A saga continua. A música do baile ecoava distante, abafada pelas paredes espessas da mansão. Gabrielo, ainda com o colar de rubi brilhando contra o corpete perolado, sentia o calor da respiração do ladrão próximo ao seu ouvido. Ele falou baixo, tão próximo que parecia um sopro. Eles já sabem que estamos aqui. No corredor, a luz trêmula das tochas criava sombras alongadas. O ladrão segurou firme a mão de Gabriele e a conduziu por passagens estreitas, conhecidas apenas por quem já havia explorado cada canto daquela casa. A saia volumosa dela roçava no tecido gasto das botas dele, e cada toque acidental parecia um convite silencioso. "Acha mesmo que vamos sair daqui sem sermos vistos?" sussurrou Gabriele, com a voz carregada de desafio e de algo mais profundo. Ele respondeu com um sorriso que misturava perigo e promessa. "Não, minha dama. Acho que vamos sair daqui sendo lembrados." Quando chegaram ao pátio interno, a lua derramava prata sobre o jardim. Gabriele ergueu o rosto e por um instante o ladrão se deteve, como se a visão dela iluminada fosse mais valiosa que qualquer mapa. Do outro lado do pátio, a figura encapuzada surgiu, movendo-se como uma sombra viva. "Vá para a carruagem", disse o ladrão, a voz firme. "Não sem você", respondeu Gabriele, estreitando o olhar e sentindo o corpo acelerar com a respiração. Ele se aproximou tanto que seus dedos roçaram o colo dela, como se quisesse gravar aquele instante na pele. "Então segure firme", disse com intensidade. Num impulso perfeito, correram pelo pátio, o vestido de Gabriele se abrindo como asas ao vento. Atrás deles vinham passos apressados e o som metálico de uma lâmina sendo desembainhada. Subiram na carruagem, o cocheiro já preparado. Quando as rodas começaram a girar, Gabriele olhou para trás e viu a figura encapuzada parada no centro do pátio, imóvel, observando-o sob a luz da lua. "Quem é ele?" perguntou, mas o ladrão permaneceu em silêncio, os olhos fixos na estrada. O vento frio entrava pelas janelas, mas Gabriele sentia o calor do corpo dele tão próximo que parecia envolvê-la. A estrada seguia para as colinas escuras e silenciosas. Ela sabia que a aventura estava apenas começando. Na próxima noite, a irmã mais nova entraria na estrada com eles e o mapa deixaria de ser apenas um segredo. A carruagem corria pela estrada estreita, as rodas cortando o silêncio da madrugada. Dentro, Gabriele mantinha os olhos no ladrão, como se quisesse decifrar cada sombra de seu rosto. A luz da lua atravessava a janela, acariciando seus cabelos loiros e iluminando o colar de rubi que descansava sobre o colo. Ele permanecia sério, mas o olhar traía pensamentos que não podiam ser ditos ali. A tensão não vinha apenas do perigo que os seguia, mas do espaço entre eles, pequeno demais para que o corpo não lembrasse da proximidade. "Você não respondeu à minha pergunta", disse Gabriele com voz baixa, quase um desafio. "Quem era aquela figura na mansão?" O ladrão desviou o olhar para a estrada. "Alguém que acredita que o mapa é dele?" Ela inclinou-se para a frente, aproximando o rosto do dele. "E ele está errado?" Um leve sorriso surgiu nos lábios dele, mas antes que respondesse, um estalo seco ecoou na noite. A carruagem balançou, forçando Gabriele a apoiar a mão no peito dele. Sentiu o calor através do tecido da camisa, e por um instante, o perigo perdeu a força diante da sensação. O cocheiro gritou que um dos cavalos havia se agitado. O ladrão abriu a porta da carruagem e saltou para verificar, mas não antes de lançar um olhar para Gabriele que dizia mais do que palavras. Ela ficou sozinha por alguns segundos, e nesse breve silêncio, a lembrança da irmã mais nova veio como um sopro.
A imagem dela, delicada e vulnerável, em casa com o mapa escondido, apertou-lhe o coração. O ladrão voltou rapidamente, a respiração acelerada. Temos que mudar o caminho. Há homens seguindo a estrada. Então vamos pelo bosque, disse Gabriele, firme. Ele a fitou por um instante, como se estivesse vendo mais do que a mulher à sua frente. Você não é feita para caminhos fáceis, minha dama. A carruagem fez a curva para a entrada do bosque. A lua mal penetrava por entre as árvores altas e o som distante de cascos ecoava atrás deles. Gabriele encostou-se no assento, mas manteve os olhos no ladrão, certa de que cada sombra naquela estrada carregava uma história. No fundo, ela sabia que muito em breve a irmã seria parte dessa jornada. E quando isso acontecesse, nem ela nem o ladrão poderiam voltar atrás. A carruagem avançou silenciosa pelo bosque até que as árvores se abriram, revelando uma casa de pedra cercada por um jardim adormecido. As janelas exalavam um brilho suave de luz de velas. Gabriele sentia o coração acelerar. Aquela era a casa onde sua irmã mais nova estava e onde o mapa repousava, escondido entre segredos. O ladrão desceu primeiro e ofereceu a mão para Gabriele. O toque foi firme e demorou mais do que o necessário, como se não quisesse soltar. Ao chegarem à porta, ela bateu 3 vezes com leveza. A porta se abriu revelando uma jovem de traços delicados. Os cabelos loiros claros caíam em ondas suaves sobre os ombros e os olhos azuis tinham a pureza de um lago ao amanhecer. O vestido de cetim pálido realçava a cintura fina e a postura graciosa. Irmã, disse Gabriele com um tom que misturava alívio e urgência. Este é um amigo. A jovem observou o ladrão por alguns segundos, como se avaliasse cada detalhe antes de decidir se confiaria nele. No instante em que seus olhares se cruzaram, surgiu uma tensão silenciosa que encheu o ar. Dentro da casa, o aroma de chá recém-preparado se misturava ao calor da lareira. A luz das chamas lançava reflexos dourados nas paredes, criando um cenário íntimo. Gabriele fez um gesto para que a irmã se aproximasse e segurou suas mãos com firmeza. Está tudo bem? Perguntou a jovem com voz suave e atenta. Por enquanto, respondeu Gabriele, mas precisamos conversar sobre o que está guardado aqui. O ladrão permaneceu junto à janela, observando o jardim escuro como se esperasse ouvir cascos ou ver alguma sombra se mover. A chama das velas tremulou e projetou sua silhueta sobre a parede. A irmã de Gabriele seguiu o olhar dele e parecia prestes a fazer uma pergunta, mas preferiu se calar. Havia algo, no entanto, que o ladrão notou de imediato. O colar simples de prata que ela usava tinha um pequeno entalhe, o mesmo símbolo gravado no mapa. Gabriele também percebeu e apertou ainda mais as mãos da irmã. Nesse instante, todos souberam, sem dizer palavra, que a tranquilidade daquela casa estava prestes a ser quebrada. A noite, que deveria ser de descanso, se transforma em alerta quando sinais no jardim indicam que alguém os seguiu até ali. A noite parecia tranquila, mas o silêncio tinha um peso diferente. Gabriele estava junto à lareira, aquecendo as mãos, enquanto a irmã mais nova preparava chá na cozinha. O ladrão permanecia de pé perto da janela, observando a escuridão como se pudesse sentir o que os olhos não viam. De repente, ele se inclinou levemente, a respiração mais lenta, o olhar fixo em um ponto no jardim. A chama da vela ao lado dele tremulou, projetando um jogo de luz e sombra que dançava sobre o rosto marcado pela barba grisalha. Alguém esteve aqui, disse em voz baixa. Gabriele se levantou, o vestido de seda arrastando pelo chão de madeira. A irmã entrou na sala, trazendo a bandeja, e percebeu a tensão no ar. O que aconteceu? Perguntou, pousando o chá sobre a mesa. O ladrão não respondeu de imediato. Saiu para o alpendre e ajoelhou-se perto da entrada. Quando voltou, carregava um pequeno pedaço de tecido rasgado, escuro e úmido. Foi deixado de propósito, disse ele, olhando para Gabriele como se esperasse que ela entendesse o recado oculto.
A irmã mais nova se aproximou e tocou o tecido. Isso estava no jardim? Sim. E quem deixou está dizendo que sabe onde estamos. O vento frio entrou pela porta aberta, fazendo Gabriele estremecer. O ladrão fechou a porta devagar, mas manteve a mão sobre a maçaneta como se precisasse sair a qualquer momento. Ela se aproximou dele, quase roçando o ombro no seu. Se vierem esta noite, estaremos prontos? O ladrão inclinou a cabeça, observando-a de perto, e por um instante o perigo pareceu se misturar a algo mais íntimo. Estaremos... Se me ouvir. A irmã mais nova assistia à cena em silêncio, com os dedos entrelaçados diante do corpo. Havia uma mistura de curiosidade e fascínio no olhar dela, como se tentasse entender o elo que unia aquele homem à sua irmã. Do lado de fora, o som distante de cascos ecoou pela estrada. Não era rápido o bastante para ser uma fuga, nem lento demais para ser uma visita. Era um som calculado. Alguém se aproximando para ser notado. Gabriele olhou para o ladrão e ele para as duas. Ninguém dorme esta noite. A chegada inesperada de um visitante que conhece o passado do ladrão e talvez saiba mais sobre o mapa do que eles imaginam. Gostou do vídeo? Se inscreva, curta e compartilhe com quem gosta de aventura. A saga continua.